Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje o tema é algo que me tem deixado de facto preocupado, não de agora, mas já de há algum tempo a esta parte. O título que eu dou aqui no vídeo é Benfica, a verdade que ninguém quer ver, porque na minha opinião, nem os dirigentes do Benfica, nem os próprios comentadores afetos ao Benfica, nem o próprio adepto comum, está a querer ver esta verdade. Penso eu que basta termos aqui uma análise bem racional, hum, e consultar aqui os plantéis que o Benfica tem tido nos últimos anos para vermos aqui esta grande verdade, que é qual? É que temos assistido a um brutal e rápido enfraquecimento do plantel. Eu fiz aqui uma análise sobre os jogadores que têm saído do Benfica desde a última vez que fomos campeões, na época 22-23, e de facto é assustador ver a qualidade que esses jogadores que saíram hum, tinham e têm, e a forma como foram substituídos por outros jogadores que também têm a sua qualidade, obviamente, mas que estão muito, muito longe dos que saíram. Então, estes seis jogadores que estão aqui são jogadores que foram campeões em 22-23, e são Grimaldo, por exemplo, 303 jogos que ele fez pelo Benfica, 27 golos, 66 assistências e desde que eu me lembro de ver futebol, o Grimaldo para mim foi, se não o melhor, um dos melhores defesas esquerdos que passou pelo nosso Benfica, de facto. Hum, Grimaldo, como sabemos, saiu a custo zero, não podíamos obrigá-lo a renovar, mas podíamos, se calhar, hum, ter tentado renovar o contrato antes de chegar à última época, ou então tentar vender aqui o Grimaldo para nos dar algum rendimento financeiro. Ou rendimento esportivo ou rendimento financeiro, não, saiu a custo zero e não foi só ele. Vamos falar aqui mais à frente do Rafa. Enzo Fernandes, de facto, um jogador muito, muito bom. O scouting do Benfica teve muito bem, deu-nos de facto também muito dinheiro, mas soube a pouco, porque ele teve meia época no Benfica, 29 jogos, 4 golos e 7 assistências, e eu penso que ele, apesar de ter estado só meia época, ele foi muito importante naquele impulso inicial que o Benfica do Roger Schmidt teve no início. Ele entrou de facto muito, muito bem no Benfica. Quando ele saiu, houve aqui espaço para o João Neves. Mérito aqui também muito grande do Roger Schmidt, de facto, de apostar no João Neves. Também por necessidade, é verdade. 75 jogos, 4 golos, 3 assistências e muito, muito, muito futebol. Portanto, ele fez esta meia época, depois substituiu o Enzo Fernandes, fez mais uma época e depois o que é que aconteceu? Saiu. Por decisão e pressão, diria eu, dos próprios dirigentes do Benfica. David Neres, teve duas épocas no Benfica, 83 jogos, 17 golos e 26 assistências. Eu penso que olhando para estes números dá para ver como o David Neres foi importante no Benfica, ainda para mais, não jogou muitos minutos, ele saía muitas vezes antes do final dos jogos, teve também muito tempo lesionado e fez nada mais, nada menos do que 17 golos, 26 assistências. Depois o Benfica precisava de fazer dinheiro, lá está. Tinha o Di Maria ali a tapar o David Neres também não teve paciência e queria sair. E perdemos aqui um dos jogadores que mais qualidade tinha no contra um, penso que isso é unânime. O Rafa, bem, o Rafa, aqui ao nível do Grimaldo, embora jogando numa posição completamente diferente, fez 326 jogos, 94 golos, 79 assistências, muita, muita velocidade. O Rafa saiu para o Besiktas, também a custo zero. Mais uma vez, não soubemos renovar o contrato ou vender o jogador antes de chegar ao último ano. Hum, mas de facto um jogador de facto muito, muito bom. O Besiktas está, fez também uma época com muitos golos e muitas assistências. Gonçalo Ramos fez também, Gonçalo Ramos fez a formação no Benfica, uma parte grande da formação no Benfica. Na equipa A teve duas épocas, podemos dizer assim, mas sendo que na última foi onde ele brilhou mais. 106 jogos, 41 golos, 12 assistências e transferido para o Paris Saint-Germain. Gonçalo Ramos também unânime dizer que foi muito importante
na época que o Benfica foi campeão, não só a nível da sua qualidade de atacante, finalização, de aparecer ali ao primeiro posto, mas também na cultura tática que ele tinha a nível de ser o primeiro homem a defender lá na frente e a pressionar os adversários. Portanto, estes jogadores, todos eles titulares do Benfica, quando foi campeão, aqui a diferença do Enzo Fernandes sair e depois entrar o João Neves, mas de facto jogadores de enormíssima qualidade que não foram substituídos por jogadores à altura, como sabemos. Bem, já esta época vão sair três titulares absolutos do Benfica. Carreras, que finalmente tínhamos acertado aqui no substituto do Grimaldo. Temos aqui já o Real Madrid em cima, 50 milhões de facto é muito bom, mas estar uma época de grande nível no Benfica e depois ter que se ir embora, de facto, é muito difícil assim, é muito difícil. 68 jogos, 5 golos, 5 assistências e muito futebol, muita qualidade também a nível defensivo, quando o Benfica até jogava quase numa linha de 3 com o António Silva, o Otamendi e o Carreras, mais assim no final da época, quando o Dal ficava para a esquerda, e era de facto uma boa. Fizemos bons jogos assim, mas pronto, o Carreira já vai sair, vamos ver se o Dal estará ao nível. Cockchu, Cockchu de facto não é unânime entre os benfiquistas, teve muitos problemas disciplinares, primeiro com o Schmidt, depois com o Bruno Lage, um jogador muito, muito complicado, com um temperamento muito complicado, mas a nível de rendimento, 83 jogos, 17 golos, 26 assistências, dos jogadores com maior capacidade técnica do Benfica, com maior capacidade de decisão do Benfica. Pronto, vai sair, eu penso que já foi até anunciado para o Besiktas com um empréstimo, com uma opção de compra obrigatória de 25 milhões mais 5 em objetivos, mas apesar destas condicionantes a nível de temperamento, vai ser uma perda grande para o Benfica. E depois o Di Maria que em duas épocas, 92 jogos, 36 golos e 22 assistências. Não me parece que seja de facto fácil substituir aqui o Di Maria. Portanto, os seis jogadores anteriores, mais estes três, são novos jogadores de enormíssima, eu repito, de enormíssima qualidade, que jamais foram substituídos por jogadores semelhantes ou com qualidade semelhante. Acho que foi de facto um dilapidar enorme do nosso plantel, com consequências que isso vai ter a nível desportivo. Se os jogadores não são tão bons, a probabilidade de ganhar também não vai ser tão elevada. E depois também a nível, ganhámos de facto dinheiro com as vendas, é verdade, mas estamos a dilapidar o património próprio financeiro do Benfica, porque os jogadores que fazem parte do plantel atual, obviamente, se não têm tanta qualidade, também não têm tanto valor de mercado. E dá para ver que, por exemplo, o Sporting, o valor do plantel do Sporting, por exemplo, no Transfer Market, é enormemente, é muito, 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 muito maior que o do Benfica. Depois, a par destas saídas de grandes jogadores do Benfica, temos aqui a política de contratações. E, nomeadamente, desta época, de facto, que estamos a 2, 3 dias do início, não é? Do regresso, onde vamos ter uma super taça contra o Sporting, vamos ter a terceira pré-eliminatória para conseguirmos chegar à Liga dos Campeões. E qual é que é aqui o jogador confirmado a 2, 3 dias do regresso? É o Obrador, o nome aqui até é um bocado estranho, é espanhol, fez a formação no Real Madrid, mas a única época aqui hum, ao mais alto nível, fez, tem 21 anos, ele fez 83 jogos, não fez golos e fez uma assistência. Portanto, a nossa contratação é um jogador que na época que findou, no desportivo, fez uma assistência. Não é normal. Não é normal nesta situação. Sporting mais adiantado em termos de contratações. A novela do Gyökeres é que não está resolvido. O Porto muito mais adiantado a nível. E o Benfica tem o Obrador. Bem, e quais é que são as contratações faladas? Temos o Dedic, a defesa de direito, que na segunda metade da época passada teve no Marselha. No total da época fez 75 jogos, não marcou golos e 7 assistências. Pelos vídeos que eu vi, parece de facto um jogador muito interessante, mas já sabemos que os vídeos que a gente vê no YouTube só mostram as coisas boas do jogador. Depois temos o Tiago Almada. Tiago Almada
20 jogos, 2 golos e 4 assistências no Lyon. Hum, segundo a Lin, estes 2 golos e 4 assistências não refletem a importância muito maior que ele teve no futebol do Lyon. Mas, por exemplo, comparando os números do Tiago Almada nas últimas épocas com os números do Kokshu, apesar de serem de facto, não serem jogadores semelhantes, não, antes pelo contrário, o Tiago Almeida é mais ofensivo, mas os números do Kokshu são muito melhores. E hum, o Kokshu vai ser vendido, ou foi, a 25 mais 5, segundo rezam as crónicas. O Lyon quer perto de 40 milhões pelo Tiago Almada. Não sei se vamos ficar melhor, se calhar não vamos ficar melhor, mas vamos gastar mais dinheiro do que aquele que recebemos. E depois o João Félix, que, na minha opinião, grande jogador, quando esteve no Benfica. E depois só muito esporadicamente mostrou a sua qualidade. O máximo de golos que ele fez nas épocas que não teve no Benfica, eu acho que foram 6, foi 10 golos. Portanto, o máximo de golos que o João Félix fez desde que saiu do Benfica foi 10 golos. Na última época fez 41 jogos, 10 golos e 2 assistências. Teve no Chelsea, que é o clube dele, e foi emprestado ao Milão. Portanto, são jogadores que o Tiago Almada e o João Félix, que teoricamente têm muita qualidade, mas que, além de serem muito caros, além de não sabermos se o Benfica vai conseguir contratá-los. E de facto as coisas os dias a passar e a novela é sempre a mesma. Eh, São jogadores que não diria que são de qualidade certa, de sucesso garantido no Benfica. E o risco é muito grande gastarmos aqui dezenas de milhares de euros, dezenas, sei lá, de milhões de euros, diria eu, e não termos de facto o resultado, temos a certeza de que vai resultar, de facto, de que vai resultar. E de facto assusta muito que, primeiro, não os consigam contratar depois deste tempo todo, e depois mesmo que os contratam, que dê resultado. Portanto, é muito, muito arriscado, muito, eu diria que é muito arriscado. Pronto, aqui dizer que a preocupação é muita, mas a esperança também é muita. Vamos ver como é que vão correr agora os próximos dias. Até ao final do mercado ainda falta muito, mas o problema é que o Benfica não tem tempo para esperar até ao final do mercado. Precisa dos jogadores agora, que a época está aí ao virar da esquina. Portanto, caso tenham gostado deste vídeo, o que é que eu vos peço? Que subscrevam o meu canal, que comentem, coloquem os vossos gostos, coloquem também as vossas críticas, as vossas opiniões, e eu cá estarei aqui para fazer novos vídeos sobre a atualidade do nosso Benfica. Um abraço a todos e um bom fim de semana, um bom resto de fim de semana.